Olá, você que acompanha a Rádio Band News FM, também o YouTube da Rádio Band News FM, e está com a gente aqui em todas as plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Pretoteca, que está de episódio novo. Larissa Alves, bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite para você, Cíntia, para todo mundo que está acompanhando a gente também lá no nosso Spotify. E olha só, a gente mais uma vez com convidados excepcionais aqui no Pretoteca. A gente tinha avisado lá no comecinho do ano que a temporada vinha forte e vem mesmo, né, Cíntia? Vem forte. Hoje eu quase me confundo aqui porque estamos entre Larissas, né? Eu ia chamar a nossa Alves com o nome da nossa convidada que está aqui hoje, que eu já adiantei que a Larissa é cantora, é compositora, é apresentadora, é atriz, é uma artista completa que vem refletindo cada vez mais o seu tempo. Então, sem mais delongas, Larissa Luz de Jesus. Agora eu mantenho intimidade que eu botei nome completo. Larissa, bem-vinda. Obrigada. Xará. Lari de Lari, de Lari para Lari. De Lari para Lari. Uma alegria imensa receber você aqui com a gente hoje. A gente já tinha conversado, né, 7 anos atrás, que foi o ano que você chegou em São Paulo e eu também. E a gente hoje saber um pouco mais da sua trajetória, sua vida aqui em São Paulo, essa artista completa, né, Larissa, que faz um pouquinho de tudo. Exatamente. A gente já quer começar te perguntando, né? Você que está em cartaz ainda com a peça Torturada em São Paulo, essa peça que não está só por aqui, ela já tem planos para ir para outros estados, é uma peça que está chamando bastante atenção e mostra muito dessa sua veia atriz, que é excepcional, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e de presenciar ali, ó, frente a frente com Larissa Luz interpretando, e é a coisa mais linda. Mas não foi assim que começou, né? Antes da gente entrar no Torturado, não foi bem assim que começou a sua história. Você começa primeiro na música, e aí depois vem essa parte mais da atuação, né, Lari? Na verdade, eu queria primeiro ser atriz. No começo mesmo da história, eu queria ser atriz. Desde pequenininha, desde muito nova. A arte começou na minha vida, entrou na minha vida muito cedo, né? Minha mãe é professora de literatura, eu, filha única ali, sempre sozinha, então muito imersa no universo criativo, né? Então eu estava sempre ali brincando com isso, de criar. Minha mãe me trazendo histórias e tal. E aí eu queria ser atriz. Mas aí a música foi tomando maiores proporções, né? Mas eu estudava numa escola que você podia escolher entre artes plásticas e teatro. E aí eu fiquei na dúvida, porque eu na época desenhava também, não sei o que. Fiquei, ai, será? Mas eu queria muito essa coisa de atuar. E aí eu fui pro teatro. E dali eu comecei uma jornada dentro do teatro e a música foi vindo junto com o teatro, assim. Teve um dia que eu achei que eu cantava. Desculpa, eu falei, eu acho que eu canto. Eu acho que eu canto, poderosa. quero estudar canto, quero não sei o quê. Minha mãe também me dava muita liberdade, muito espaço, né? Isso faz muito diferencial. Eu falo sempre sobre isso e agradeço muito a ela também, porque como ela era professora, educadora, né? Já tinha uma relação com a literatura, com o universo criativo, ela conseguia me proporcionar essa liberdade de explorar os meus dons, de explorar tudo isso que eu queria, né, dentro desse universo da criação. E aí ela foi me dando ousadia, como a gente fala, foi me dando ousadia, eu falei, quero fazer aula de canto, ela, bora, quero fazer não sei o que, ela, bora. E aí fui descobrindo esses lados. Mas eu lembro que quando eu era pequena, tenho até vídeos, tenho provas, que minha mãe me perguntava, você quer ser o quê? Eu falava, quero ser atriz, dançarina, cantora, escritora, figurinista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E um bocado de coisa que ela, às vezes eu nem sabia onde é que eu estava ouvindo isso. A minha mãe, isso tudo? Aí eu, sim, isso tudo. Então, acho que hoje eu posso dizer que eu estou realizando o que eu sempre sonhei mesmo, assim, desde criança. Não, e realmente você virou um pouco disso tudo, né? Que você conversou com a sua mãe, que você falou, como é que foi quando ela te viu realmente concretizando todos esses sonhos aí, sendo essa artista completa? No começo da minha história, né, lá nessa escola que eu estudava em Salvador, tinha um grupo que ensaiava lá, né, um grupo chamado Interarte. E era um grupo que misturava dança, meio teatral, com dança, com música. E aí eu ficava assistindo assim, com o olhinho assim, de criança hipnotizada, assim, fascinada, né? Sabe? E a diretora, que era minha professora de teatro, falou, quando você fizer 15 anos, coloco você para fazer um teste para ver se rola. E aí eu fiz e entrei nesse grupo. Era todo mundo já muito... Inclusive, hoje no Torturado, tem Jai lá no elenco que me conheceu nessa época. Era um dançarino dessa companhia, sabe? E é muito legal hoje a gente se encontrar nesse contexto, porque ele viu ali, eu adolescente, assim, sabe?
fascinada por aquele mundo. E aí eu comecei a cantar em navio, comecei a cantar em hotéis, assim, era um grupo que falava sobre a cultura popular do Brasil, da Bahia, né? Falava do samba reggae, falava do baião, falava do Nordeste. Então, ali eu comecei a explorar essas coisas mais profissionalmente, né? E aí depois eu fui indo, aí entrei no Araqueto logo nessa coisa, porque eu entrei no Araqueto com 19 anos, né? Super menina. Bem novinha. No Interarte eu tinha 15, 14 para 15, assim, quando eu comecei, né? E aí já comecei também a fazer barzinho, já comecei a fazer, né? Tinha um outro grupo também que eu fazia em hotéis, assim. Eu era correria, assim, desde adolescente. Foi uma inserção muito cedo, né? 19 anos, entrando numa banda tão grande como o Araqueto, né? Um grupo conhecido nacionalmente, sequer também fora do país. Sim. E pensar de você, né? Tão menina, tão jovem, como você avalia hoje como é que foi esse início ali, né? A cabeça da Larissa Luz naquele momento, naquele início, entrando no Araqueto, e agora você já tendo a sua arte muito potente, individual também, você fazendo as suas próprias músicas, o seu próprio trabalho e também transitando em tantas áreas. Como é que você enxerga a mudança ali de Larissa naquele começo e como é que foi tudo isso? A gente começa... eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu penso que o começo da minha carreira foi sobre isso. Eu ia explorando e pesquisando e curiando tudo que eu podia para construir uma base para poder ser independente nesse universo, nesse mundo que tem várias nuances, tem várias abas, né? Tem várias coisas que a gente precisa aprender que nem sempre a gente tem onde aprender, porque a gente não tem uma escola que ensina isso, né? Se a gente quiser hoje ser cantora, se tiver uma menina da minha idade naquela época, de 14 anos, quero ser cantora, não tem uma escola que ensina o que é uma assessoria de imprensa, o que é o produtor, o que é o empresário, sozinho, como é que... Né? É tudo muito sozinho, tudo muito aprende fazendo, né? E seria muito legal ter, mas não tem. Então eu fui aprendendo na escola da vida, assim, vivendo mesmo. E acho que fiz bem também. Não tento me acolher nesse lugar, assim, sabe? Sempre porque eu sou muito, me cobro muito em tudo, né? Mas hoje eu consigo me acolher um pouco melhor, pensando que eu fui aprendendo e tateando do jeito que eu pude, do jeito que eu consegui, tendo base, tendo minha mãe de apoio ali, que também é muito importante, que é muito solitária, né? A carreira de artista é muito... A gente é muito só, assim. É tudo, é o seu sonho, é sua ideia, é sua doideira. Quase que se vire, né? Quase que se vira aí, fia. Vai aí. Aí quando você já tá com alguma coisa galgada, aparece muita gente, vai aparecendo pessoas querendo, né? Mas nesse começo é você sem saber muito para onde, nem, sabe como começa da onde. Então eu fui tateando da forma que eu pude, assim, e acho que eu fiz bem em aprender, observar e costurando, né? Falando, é assim que faz, é assim que coloca a música no... é assim que as pessoas... É assim que divulga, é assim que... E aí fui criando uma base para poder eu construir a minha estrutura, né? E fazer do meu jeito. Para mim, sempre foi sobre propósito. Nunca foi sobre fama. Sempre foi sobre propósito. Eu queria fazer da arte uma ferramenta e hoje eu me sinto muito realizada porque eu faço isso. Sua missão de vida mesmo, né? E a Larissa tocou ali no ponto do início da sua carreira, você no Araqueto, não tem como não lembrar do Tatal, né? Que, enfim, eu queria saber desse seu contato com esses grandes nomes da música brasileira, né? Porque o Araqueto abrindo espaço para sua carreira, e você canta com o Gilberto Gil, canta com esse monte de gente. Conta como que é, né? A Larissa, que sonhava ali com 14 anos, está em cima do palco, hoje dividiu o palco com essas pessoas mesmo. O que passa na sua cabeça, no emocional? Isso aí é um presente mesmo, assim, do universo. Eu, quando estava com o Gil, eu ficava assim, meu Deus, não tô acreditando. Só de lembrar, eu fico, caramba, emocionada, porque ele era minha referência, assim, era muito distante. Sim. Era muito longe, assim, né? Gil era minha trilha, era minha companhia na solitude, era minha inspiração, era eu pegando no violão com as cifras das revistinhas de banca de revista, sabe? Com as cifras do violão, colando adesivo no teclado para tocar. E, de repente, ele estava ali do meu lado na maior gentileza, na maior humildade, sabe? Não tinha, eu sou um megastar. Estava aqui comigo. Isso para mim, é um presente mesmo, assim, do universo.
Sou muito agradecida, assim, por ter tido a oportunidade de encontrar com pessoas, artistas que eu sempre admirei, né? E trocar nesse lugar aqui. E ele muito fofinho, assim, vamos passar, vamos ensaiar, vamos não sei o que, eu assim... Oi? E no momento eu relaxei também, esqueci que era Gilberto Gil, aquele grande artista que a gente, né? Aquele ícone da música brasileira, e vim aqui, virou meu griot, meu, sabe? Meu mais velho, um dos meus, minha referência, né? Quase um parente, sabe? Porque a música tem esse poder também, né? Conecta a gente de uma forma muito pessoal também, apesar de distante. Faz a gente estar próximo da pessoa, porque é muito íntimo. Quando um cantor coloca ali uma letra, quando escreve, quando compartilha aquilo ali, está compartilhando algo muito profundo seu, né? Sim. Então, quando você ouve, é quase como se você estivesse segurando na mão daquela pessoa ali que está cantando, que tá escrevendo e está se dispondo a oferecer aquilo ali ao público, né? Então, tem essas duas nuances. Às vezes parece que você está longe, às vezes parece que você é muito íntimo. E todas as pessoas que eu encontrei nesse caminho, assim, artistas, né, que foram vários, eu fui muito feliz, assim, porque fui muito bem acolhida, mesmo, assim, né, Seu Jorge, vários outros que me abraçaram muito, assim, num lugar muito de... E me dá esperança, né, de pensar que, poxa, a música tem esse poder e a gente pode, apesar de tudo, apesar das agendas corridas, apesar do mainstream, apesar das câmeras, dos holofotes, existe uma possibilidade de se construir uma coisa de verdade. Se conectar, né? Se conectar com o coração mesmo nesse meio. E isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu sou muito grata ao universo por ter me presenteado. Que lindo. São grandes artistas que você pôde trabalhar junto e outros que você deu vida nos palcos, né? Como Elza Soares. Sim. A gente lembra sempre com muito carinho. E eu queria saber de você, como você lembra disso, como você vê tudo isso, né? Você poder interpretar a Elza e essa grande potência, como isso de alguma forma impactou também a sua vida e a sua carreira como artista? Ter tido essa relação com ela. Exatamente. Era uma relação muito próxima. Eu brinco que a gente foi se aproximando e virou uma só. É isso, Elza também foi uma das, né? Que eu era fã distante, achava ela uma monstra sagrada da música brasileira. E, de repente, eu fui cantar num evento, ela fez, chama ela ali, quero falar com ela. Ela, nossa, me vi, nossa, e me falou um monte de coisa linda, assim. E aí eu convidei ela para participar do meu disco, ela topou. E a gente foi se aproximando, né, se afinando, e a gente foi se encontrando e se vendo e trocando. Aí, de repente, rolou o convite para fazer um musical. E ela ia me passando coisinhas, ela, faz assim, faz assim, faz assim. E foi muito bonito, assim, porque a gente vive uma realidade onde colocam a gente muito no lugar de disputa, né? As mulheres pretas, elas parece que é quase como se tivesse um lugar único para existir. E aí a gente não pode estar junta porque só tem um lugar para uma, né? Aqui a gente vê, sabe? Sim. É como se a gente estivesse quebrando realmente um paradigma pesado que impuseram sobre as nossas existências, assim, de onde a gente se colabora, onde a gente se ajuda, né? Porque ajuda. Por muito tempo foram únicas, né? Fomos únicas em algumas posições. Se for pensar na nossa profissão, Glória Maria, por muito tempo, teve ali meio que solitária, que era só ela, né? Pois é. Exatamente. A gente falou disso quando eu estava fazendo o projeto Ayabás, com Lued e Xênia. A gente falava muito disso. A gente falava, já reparou que a gente nunca está no mesmo line-up? Assim, era raro a gente estar no mesmo line-up, né? Quando tem uma, não tem a outra. Quando tem a outra, não tem uma. Porque são 3 mulheres pretas baianas. Ter 3 mulheres pretas baianas no mesmo festival, no mesmo evento, no mesmo espaço, parece que é muito, né? E aí a gente vai quebrando isso também um pouco, falando, gente, nós somos muito diferentes, nós somos muitas, nós somos múltiplas, com muitas nuances, com muitas coisas a oferecer, e a gente se complementa muito. A gente pode estar junta e a gente pode ser muito maior, inclusive, juntas, assim. Então, vamos tentando romper isso aí. Até porque isso é uma realidade que colocaram entre a gente porque seria mais fácil, talvez, né? Manipular, derrubar e etc. Se a gente não tivesse uma unidade, se a gente não tivesse uma força. Isso é uma estratégia muito boa, né? Mas ninguém estava contando com a gente romper com isso aí. Com a gente entender essa o que estratégia. vocês queriam, né? Entendi. Então, tá bom.
quebrando essa corrente, né? Isso. E tinha isso, né, com a Elza, né? Vocês conseguiam ter essa parceria de entender que não, a gente tá junta nessa. E aí veio um musical que propõe 7 mulheres no palco. Pretas, né? Então é sobre Dizendo isso, Elza. né? É dizendo, poxa, a existência de Elza é sobre isso, é sobre a gente falar, nós mulheres podemos, nós mulheres pretas podemos, nós mulheres unidas podemos, nós mulheres. E aí eu achei genial a ideia, né, de serem 7 juntas ali, falando de uma, mas falando de todas. E trocava com ela, e ela vinha. Ela foi assistir na estreia, eu fiquei super nervosa. Falei, Como que ela recebeu? nossa, e eu lembro que o empresário dela na época falou assim, ela apertava a minha mão assim, fazia, sou eu! Nossa. Meu Deus, sou eu! Imagina, arrepiante. E é muito impressionante porque a Elza tem um timbre, né? Todo mundo fala lá no presente sempre de Elza, né? Um sim. timbre vocal muito difícil de alcançar, né? De uma potência, de uma grandeza que, desculpa, Elza, a gente te ama, mas assim, ela é meio que incomparável, mas é impossível não comparar a Larissa com você. Como você conseguiu chegar nesse timbre? Não é perto, não. Ela chegou, de fato, Exato. nesse timbre musical. Arrepia, da Elza, é muito arrepia arrepiante. de ver, assim. Se você fecha o olho, assim, Aham. parece que é a Elza cantando, sabe? Você tinha noção dessa sua... Você Dessa chegou já a se colocação comparar? aqui, assim, de voz, gente. Então, eu comecei a estudar, né? A gente passou 4 meses montando um musical, comecei a estudar. Eu falei, eu não vou me cobrar chegar no timbre, na voz dela. Exatamente. Eu sempre gostei de imitar as pessoas. Eu adorava. Eu ficava imitando um monte de gente. Imitava a Ana Carolina, imitava Mariane de Castro, aí imitava Gente, maravilhosa. Elza, imitava... Eu amava, quando eu era jovem, ficar imitando, né? Eu achava muito legal testar os lugares e as texturas dos sons e ir tentando alcançar, eu achava divertidíssimo. Mas eu falei, não vou tentar fazer a voz dela e chegar num lugar muito... Porque eu acho que pode ser até injusto comigo, porque eu posso não chegar, é muito difícil ficar me cobrando. E fui estudando, assim, mas eu fui estudando muito de dentro para fora. Tanto é que nos ensaios eu não fazia, eu fazia eu cantando normal. Fui fazendo eu cantando, porque não era uma cobrança nem uma exigência da diretora, de Duda Maia. A Duda Maia nunca me falou assim, vamos chegar no lugar, então vamos trabalhar para você fazer a Elza igual. Nunca existiu isso, era assim, faz a sua Elza, com todas era isso, faz a sua Elza, deixa ela vir da maneira que ela for de vir. E eu fui estudando em paralelo ali, mas eu fiquei imersa, assim, tipo, muitos meses, né? Assim, ouvia entrevista, ouvia filme, aí ouvia ela discos, cantando, né? ouvia os discos todos, aí ficava assim, ouvindo muito e vendo também. E aí comecei a estudar de dentro para fora mesmo, assim, o gesto, o corpo, as dores, não sei o quê, e foi vindo. Aí eu falei, acho que agora eu cheguei num lugar. Vou mostrar no ensaio. E aí deu muito bom. Aí o povo fica Arrebatador. Que isso, tá maluca? E o que é mais difícil, Larissa, ou mais fácil, né? Você dá vida ali uma pessoa que existe de fato, uma pessoa que dá pra gente comparar, assim como a gente tá falando da Elza, ou de você criar uma própria personagem ali do zero, né? Você tendo que colocar ali todas as características que você vai colocar mesmo, que aquela história está pedindo, ou uma artista que já existe? O que é mais difícil no musical? Essa pergunta é boa, porque acho que são graus de dificuldades diferentes, assim, né? Depende muito, por exemplo, eu já tinha uma coisa de rasgar voz, né? Já tinha uma onda ali que eu lembro que João Falcão falava, tem uma Elza aí dentro. Então, às vezes, você já, a depender da pessoa que você vá fazer, você já tem alguma coisinha que te leva, que te dá um atalho para chegar lá de alguma forma e te ajuda. Né? Mas tem muita... não é fácil você fazer uma voz que não é sua, um corpo que não é seu e principalmente manter, né? Eram 2h30 quase de espetáculo, fazendo uma voz que não é minha, tanto falando como cantando e com um corpo que não é meu. Então, era um gesto, era um jeito de existir que não era o meu. Então, manter aquilo ali por um tempo, também eu senti... Era um cansaço diferente. É diferente, né? Quando você está cantando a sua música, né? Porque você está imprimindo a Larissa porque ali é total, você livre, é você, é o seu corpo falando como ele é. Mas quando não é o seu, você tem que fazer, e tem que fazer de uma forma natural, porque também não adianta você imitar, né? Assim, senão fica muito caricato, senão fica muito, né? pode ficar pesado, caricato. Então, teria que soar de uma forma mais natural, mas ao mesmo tempo não era eu, mas era ela. Então, achar isso aí eu achei bem difícil.
mas também criar uma pessoa, né? Criar uma personagem, criar uma personalidade que tem algo específico, especial, que você também não sabe o que é exatamente, mas que vai nascer ali também eu acho bem difícil. Que você está parindo alguém do zero, né? Eu quero até já entrar daqui a pouquinho nessa história, mas para o nosso ouvinte, né, que não conseguiu acompanhar a peça, que agora até voltou, né, no Rio de Janeiro, mas com outro elenco, você está na direção musical. Dá para você dar uma palhinha de Elza, para as pessoas entenderem o que a gente está falando? Mulher, não faça isso não, que isso? Ela chegou aqui falando do aquecedor. Um dia frio daqueles. Tá frio, tá todo coisado, meu Deus. Tudo Eu sei fazer isso aqui. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava. Nossa, tô toda arrepiada, gente, pelo amor de céu. Deus. É para o nosso ouvinte, quem está acompanhando a gente, ter uma ideia, né, do que é essa potência de Larissa Luz, assim. Nossa Senhora, não sei nem como a gente vai continuar essa conversa agora. Eu tô triste de não ter visto Também, isso, gente. Não ter Era bem assistido o especial. musical Era da muito Elza bom com que você. no final as senhorinhas minhas ficavam na porta me esperando para tirar foto, não sei o que, falava assim: você tava dublando, não foi? Aí eu, não, tava cantando. Eu falei que ela tava cantando, a outra, não, você falou que ela tava dublando. Eu falei que que era a voz dela. Menina, eu pensei que era dublando. Bom demais. Era muito fofinha. Muito bonitinho. Não, e você falava agora, né, sobre da vida, a personagem que não existe. A gente vai falar agora de Torturado, né, que está no teatro musical também. A Larissa conseguiu assistir, eu infelizmente não assisti, mas eu li o livro, né? Esse livro que é um fenômeno de vendas no Brasil já há muitos anos, desde que foi lançado, o livro do Itamar Vieira Júnior. E é impressionante, assim, o que esse livro causou, né? Assim que eu li, não sei se vocês tiveram essa impressão, eu já pensei no roteiro. Pensei, isso aqui, eu consegui visualizar aquilo ali em vídeo, né, em movimento, de alguma forma, pensar nos personagens. E esse primeiro movimento que a gente tem de existência, né, de sair da página dos livros, é na peça, é no musical que você interpreta Bibiana, né, entre as irmãs ali são duas, Bibiana, Belonísia. Você inicialmente nem queria fazer essa peça, você pensou se ia fazer ou não, mas você foi uma das primeiras pessoas a ter contato com o livro através da sua mãe, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Pois é, eu falei, gente, eu não vou conseguir não vou conseguir fazer agora, tem muita coisa acontecendo. E minha mãe realmente foi uma das primeiras leitoras, né? E ela ama esse livro desde o começo. Ela foi muito impactada, muito atravessada. Ela falava para mim, ela ficou insistindo até eu... Você tem que ler, já leu? Já pegou? Já leu? Já foi? Já leu? Olha, ela pregou a faz palavra. pregou muito. Pregou demais. É sua mãe que é escritora, Que é professora professora também, exatamente. Então já tem toda essa veia, né? É, e ela se conecta de um lugar muito, né, específico, porque é o mundo dela. E aí ela faz aquarela também, pinta, ela pintou um monte de coisa, de cenas do livro. Aí eu fiz e mexeu mesmo, vamos lá, vamos ver. E aí quando surgiu o convite, eu falei, mãe, tá rolando essa possibilidade, mas eu acho que eu não vou conseguir dar conta de fazer agora. Ela, como assim? Tem que fazer, pelo amor de Deus. E aí influenciou muito, acho que é Elísio, que é o diretor da peça, Elísio Lopes. Quando também me fez o convite, ele foi muito certeiro, assim, não tem, é você. Não tem outra, é você, tem que ser você. Isso também somou muito, porque eu gosto quando o diretor vem já certo, eu olho e falo, cara, é você, isso me dá muito tesão de fazer, porque, né, é alguém ali que vai construir, que imaginou você vestindo aquela personagem. Então, isso para mim foi bem importante também na hora de decidir. E a história em si, né? O propósito que a gente falou no começo da história, assim. Falei, poxa, uma peça estreando em Salvador, produção baiana, né? Fernanda Bezerra, que é da Maré, que é a produtora que levantou o projeto. Já é minha parceira de um tempo, eu vi, né, ela fazendo esse movimento. Não é um movimento fácil, não é tranquilo, de fazer isso tudo lá na Bahia. Então, eu achei que todos os elementos estavam confluindo muito, assim, para o meu sim, né? Aí eu falei, vou fazer. Eu falei, tô colecionando mulheres potentes, assim, né, na minha história. Acho que essas personagens me acrescentam também muito, assim.
enquanto mulher, enquanto pessoa, né? Me sinto realmente mais forte quando eu saio de um processo desse, quando eu atravesso. E aí eu falei, vambora. Vambora. E aí tá peguei aí, né? pela... Dando vida à Bibiana. E olha, uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu cheguei à peça para assistir, né? É que o público é majoritariamente nós, pessoas pretas, né? Você olha, você já fala assim, que coisa linda, Grandioso, né? Sim. É grandioso isso. Mas não somos só nós, né? Tem muitas pessoas, claro, pessoas brancas, pessoas de outras, enfim, outras etnias. Mas, assim, eu queria saber como o público está recebendo. Porque é uma história de bastante impacto, traz muita questão da religiosidade, muita questão sobre fé, sobre magia. Então, tem muita matriz africana, claro, as religiões de matriz africana. Como o público tem recebido? Não só nós, eu falo nós aqui, mas todas as pessoas que vão assistir a peça. Isso, inclusive, era uma... eu pensava muito sobre isso, falava, porque, assim, o livro, a gente sabe que o livro é um sucesso, né? Itamar foi, assim, conseguiu escrever de uma forma que atingiu, atravessou pessoas inimagináveis, de muitos lugares, de muitas cabeças e pensamentos diferentes. Mas o espetáculo, quando vai para o teatro e vai para o musical, muita gente pode chegar lá sem nem ter lido o livro, por exemplo. E ali a gente traz muitos elementos da nossa cultura, como você disse, né? Da nossa história. Coisas que por muitas vezes e até hoje ainda é muito discriminada, ainda é muito, né? E aí eu fiquei, como é que será que isso vai ser visto? Como será que isso vai ser entendido, né? Aceito pelas pessoas? Mas está sendo muito legal ver o público vindo junto, sabe? O público vibrando junto. E aí tem umas das cenas finais, aquela que eu vou lá, né? A Bibiana vai lá, enfim, vai falar com o povo de Água Negra num lugar muito de liderança. Eu pensei, poxa, aqui eu tenho que falar pro povo de Água Negra, mas eu tenho que falar também com aquelas pessoas que estão ali, assim. Então é um momento que eu tento juntar a plateia com a gente num movimento que é de verdade, que está para além da ficção. Porque, infelizmente, essa história é fictícia, mas é muito real. Muito real, né? Muito real. É sobre mulheres que estão ali, sobre quilombola, é sobre quilombo, sobre pessoas que estão ali sofrendo dessas coisas que eles citam no análoga à livro. escravidão, exatamente. A situação real do trabalho análogo à escravidão, né? Direitos trabalhistas sendo completamente negligenciados. Então, assim... Essa disputa por terra, disputa né? por que é uma terra. coisa que se fala tanto, né? E que atinge tantas pessoas de minoria. E me chama a atenção, porque o livro, né? Obviamente a peça também, nos primeiros, vou dar um spoiler aqui para quem não leu, tem o corte da língua de Belonísia. Isso é muito forte, porque essas pessoas têm... Essa realidade que a gente está falando são pessoas de línguas cortadas, pessoas silenciadas o tempo inteiro, né? Então ela tem uma força política muito grande, né, Larissa? Muito. Essa metáfora, para mim, é uma das mais profundas, assim, do livro. É onde começa a história. Sim. É um povo silenciado. Principalmente as mulheres, né? É uma mulher silenciada, castrada na sua voz, né? Então, assim, isso para mim é muito forte. Porque ali é a gente tentando realmente amplificar a voz dessas pessoas. Itamar, assim, com a sensibilidade, né, aguçadíssima, foi lá e pensou, poxa, vamos dar voz não, mas não sei se eu posso falar dar voz, porque a gente não dá a voz, né, mas vamos jogar luz para que essas pessoas possam ter direito a ter voz, né, e aí, e Bibiana é isso, Bibiana vira essa premissa, né, de ser a voz de Belonísia. Então, essa metáfora de ter porta-voz, de ter pessoas que vão lá ter lideranças. Eu lembrei muito, quando eu fui construir a personagem, lembrei muito de Marielle, de todas essas mulheres que emprestam as suas vozes, os seus corpos, as suas presenças, para poder amplificar outras vozes, para poder mostrar para as pessoas dores e questões que não estão sendo vistas. E a gente realmente não vê muita coisa, né? A gente é muito cego para muita coisa. E aí, acho que nesse momento, isso tudo me fez querer muito participar desse movimento, sabe? Eu me sinto um a mais ali, junto. E eu chamo o povo também. Então, foi muito bom ver o povo vindo junto. Então, não é só aplauso, que bonito, sabe? Eu não recebo o aplauso, que legal, estou muito bem. Eu recebo, caramba, essas pessoas estão com a gente. Virou uma causa para o público que está ali. Exatamente. Também, né?
E a Larissa falou de público majoritariamente preto, também misturado, mas não é qualquer público, né? A Fernanda Montenegro foi te ver. Conta pra gente como é que foi isso. Não só te ver, né? Ela falou muito bem da sua atuação, da peça como um todo. Babadão, né? Tá passada até agora. Passada até agora. Você foi falando, eu falei, Ela olhou, menina, tipo, não é o nossa, quê? mesmo? Não é que ela foi? Menina, não é que Não é ela um foi? sonho, né? Não, porque é muito doido, assim. Tem ido pessoas, assim, que eu admiro muito. Atores, atrizes, né? Gente da música, gente aquilo que a gente estava falando no começo da história, gente que eu sou fã, que eu vejo como referência. Que a gente vê desde criança, né? E eu acho que essa peça, para mim, é um marco muito no sentido da minha construção enquanto atriz. Realmente, a peça me coloca num lugar de experimentação e de aprofundamento muito grande dentro do meu trabalho de atriz. Eu acho que eu dei passos, assim, né? Nesse mergulho, nesse aprendizado, dentro desse espetáculo. E aí vem, poxa, a Fernanda Montenegro, que é uma sumidade dentro da dramaturgia brasileira mesmo, assim, todo mundo sabe, né, da importância que tem o trabalho dela, né, a construção dela dentro disso tudo. E fala do elenco, assim, né? Para mim foi assim, caramba, é um banho de estímulo, assim, né? Tipo, vai, continua. Nossa, do nosso país. Inesquecível esse dia. Com licença, eu vou falar do elenco. Uma cultura extraordinária, já está consagrada, para sempre. Está escrito. Quando fica escrito, é eterno. O trabalho do ator é cênico. Quando vai para casa, só recomeçando no outro dia. E quando morre, acaba. Não tem mais a gente na cena. É um elenco devoto. É um elenco maravilhoso. Não estou aqui fazendo média, não, gente. Viu, meus queridos atores, atrizes e atores, somos eternos. Eternos. Pode ter botão eletrônico. Vamos continuar cenicamente com a nossa carnificação. Vocês já se conheciam? Porque vocês fazem participação na mesma música do MC da Menina, Ismália. não é o que eu falei isso com ela, que a gente não se conheceu, não né? se conheceram, Não. gravaram separado, então. Que demais. Gravou separado. Inclusive, eu gravei a participação na música, eu gravei na capela, né? Depois ele botou um piano e tal. Eu simplesmente entrei no estúdio e falei, ele fez assim, olha, só tinha 3 pessoas para fazer isso. E citou, não vou nem falar os nomes que ele falou, porque eu fiquei até assim. Como assim? Você me escolheu, Eu fiquei 30 né? segundos parada assim, falei, Agora a gente quer saber, né? Poxa, não dá pra falar, hein? Não, deixa abaixo. Deixa Aí, off, ele depois fez você assim, conta. aí eu falei assim, vamos fazer com o Larissa. E aí ele falou, eu assim, mas como é que é? Ele passou a melodia para mim cantando. E eu entrei no estúdio e ele falou, vai. Eu, tá, mas assim na capela? Ele, é. E eu assim, moço? É? Ele, é. E aí eu pensei em muita coisa. A gente também estava ali, ele me falou muito da música. Ele falou, então, vou chamar Fernanda para fazer o poema. E eu já fiquei assim. E tudo ia me... Caramba, que responsa. E pensando muito naquele conteúdo que estava ali também, né? Da letra, o que estava sendo dito. E no final, quando eu vi pronto, eu... Cara, chorei muito. Falei, caralho. Uma das músicas mais bonitas desse disco do Emicida, né? O Amarelo, de 2019. Muito forte. A gente fez em Salvador, na Concha. Foi assim, uma catarse, assim, né? Porque é a nossa história, né? Aí vem... Atravessa muito, assim. Aí eu não tinha visto o poema. Quando eu vi, eu fiquei assim, cara, tudo fez sentido. Ele foi costurando, né? E aí, mas a gente não se encontrou, nunca tinha se encontrado. Aí, nesse dia, a gente se encontrou. E foi muito bom. Ela me deu um passe ali, né? Segurou assim, fala assim, eu fiquei assim. É quase tá no caminho certo, filha. Tipo, vai nessa. Vai. É isso mesmo, né? É muito, muito especial, porque, poxa, ela falou, gente, não tenho nem mais idade para estar fazendo média.
uma senhora já de 90 anos, ela quase 100 anos de idade, não sei o quê. E assim, e isso tudo faz muito sentido, porque ela poderia ter em casa, ela poderia ter em outro lugar, e ela está indo no teatro alimentar as pessoas com as palavras dela, sabe, com a energia dela. Porque alimenta mesmo, sai todo mundo irradiado daquele dia tipo ali. uma entidade chegando assim, né? Ela jogou um negócio lá que sai todo mundo... Eu falei, gente, que negócio, que onda, né? Deu um barato em todo mundo, ficou, sei lá, uma semana todo mundo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então dá uma descarga elétrica, assim, tipo... Então ela podia escolher não estar ali, e ela escolhe estar, ela não só nessa, mas ela vai em outras peças. E ela vai, ela fala, e ela dá a energia dela, ela coloca, né? E essa contribuição que ela dá para que o teatro continue existindo, para que os atores continuem querendo estar em cena, é muito bonito. Agradeci muito, falei muito obrigada mesmo. Outras pessoas foram também, Paulo Vieira foi, me mandou uma Eu vi no mensagem. seu Instagram, coisa linda a foto linda de a foto vocês, de vocês. gente. Gente, aí ele botou um comentário, eu falei, agora eu tô toda arrumada para sair e com a cara toda borrada. Porque você me fez chorar, ordinário, não sei o quê. Eu falei, que isso? Que ele falou, Lari, poxa, palavras muito lindas, assim, de quem realmente se entregou ali, naquelas quase 3 horas de peça, se dispôs a estar com a gente e trocou energia mesmo. E falou, caramba, fiquei dali rezando por você. Aí eu fiquei muito emocionada, porque ele é eu sou fã, entendeu? Vejo ele ali, poxa, acho genial. Ele é genial, né? É uma troca, Caramba, uma troca de sabe? experiências de vocês, incrível. Num lugar aqui de, tipo, tamo junto, não pare, não desista. Aí vai um, chega lá e fala... E isso é uma corrente muito legal. Acho que a gente vive no mundo da competição, né? Tudo é competição, tudo é disputa. E a disputa tá matando um pouco a poesia. Total. E aí é muito legal quando a gente vê as pessoas da arte falando que linda, que maravilhosa, que me atravessou, né? Lília Cabral foi, Grazi Mazzaferro, as atrizes que estão já em níveis, sabe? E falando, caramba, que maravilhosa. E eu me sinto muito aprendendo ainda, assim, muita coisa, né? Então, ouvir Fernanda, ouvir Paulo, ouvir essas atrizes, ouvir tanta gente que eu admiro, me faz querer continuar. Que demais. Muito bom. Falando ainda de Torturado, Larissa, queria fazer um paralelo já com o seu trabalho na música, né? Hoje você como artista, você tem muita coisa parecida ali, porque é um instrumento de denúncia também, você usa suas letras para isso também, essa potência. E ali no palco, vendo você, é isso mesmo que você falou. Quando você fala ali, não é só falando para o povo, né? Ali da história, mas era para todo mundo, então tem uma denúncia. É o mesmo que a gente vê nas suas músicas também. Como é que você faz, você traça esse paralelo, né? Porque você falou, quase não aceitou o papel ali pensando, mas para mim eu falei, cara, não podia ser outra pessoa. Foi incrível mesmo. Então, como isso de alguma forma impacta também no seu trabalho individual, agora como artista, como uma cantora? As coisas vão se misturando, né? Eu gosto dessa coisa da multilinguagem, de ser uma artista que vai explorando. Eu sempre quis isso, como eu falei aqui, né? Então, uma coisa complementa a outra, assim, né? Tanto a cantora ajuda a atriz lá no teatro, que tem umas horas que eu falo, aqui é coisa da cantora, né? Sim. Tanto é que a Elisa até falava, e a cantora tá fazendo... Porque a cantora troca muito mais com o público, olha para o público, conversa, chama o público, né? E a atriz também me dá outras coisas para o palco quando eu estou sendo a cantora. Então, uma complementa a outra e ajuda a outra no sentido, né, de ampliar as minhas habilidades dentro da comunicação. Quando eu vou cantar, por exemplo, eu gosto de dizer o que eu estou cantando. Eu nunca fui muito de, quero cantar bonita. Eu queria cantar, obviamente, bonito e afinado, mas eu não queria só isso. Eu queria falar o que eu estava cantando, assim. Eu falava, tá, mas o que ele quis dizer aqui? Eu morri de rir com o Djavan explicando Açaí Guardião. Que eu ficava, mas é o quê? Tá, mas como que... Branca é a tez da manhã. Muito lindo, mas eu queria entender, eu queria tocar. E acho que minha inquietude é meio que nesse lugar, de querer explicar para as pessoas. Então, as duas se complementam muito. Eu tento trazer um pouco de cada uma para, né? E acho que essa coisa do propósito é o que me move mesmo. Eu, no começo da minha vida, da minha história, lá na adolescência, eu pensei até em seguir carreira política.
Olha né? só, Você tava vê na o- sua veia, né? Então isso Exato. tá meio que... Isso mostra também a personagem Bibiana, trazendo exatamente isso. Todo É uma mulher que sentido. não é calada, que não aceita a situação como tá. E a mesma coisa, você também consegue transparecer isso, você na sua carreira artística mesmo. Eu sou meio inquieta mesmo, sempre fui desde nova. Me meti em várias roubadas por conta disso, porque a gente se mete mesmo. Acho que eu sempre tive um pouco de incômodo, um incômodo que não era desconfortável existir dentro de mim em relação a injustiças, assim, né, dentro do nosso meio social, de tudo, né, dentro dos micro-universos até os macros. Na escola, eu fui presidente do Grêmio, eu ficava, gente, não pode, que isso, não dá. Aí fui presidente do Grêmio, aí fazia festival, aí fazia movimento, aí não sei o quê, aí subia passagem de ônibus, eu, vambora se juntar, vambora fazer Manifestação manifestação na porta da escola. Mas tá errado, isso tá errado. Então eu tinha uma inquietude que é minha, assim. Eu vejo meus poemas de adolescente, tudo assim, eu gostava dessa... Eu tinha coisa do romance e tal, mas a minha onda mesmo era a onda política. Eu lembro que eu fui ler Drummond tinha um poema que ele falava, provisoriamente não cantaremos o amor, né? Cantaremos o ódio, cantaremos... Aí eu ficava, sim, isso! Cantar Não se ódio. faz Vamos revolução falar com disso também, flores, não né? vamos falar sobre, sabe? Eu era meio contra, era meio revoltadinha, assim. Legal. E aí eu ficava muito indignada com a coisa do rebelde sem causa, né? Do adolescente que é rebelde sem causa. Aí eu era roqueira, aí era rock and roll, queria guitarra, queria não sei o quê, queria fazer barulho. Eu queria fazer barulho, entendeu? Queria mexer com as coisas. Eu ficava, tá muito quieta, tá muito calma, todo mundo aceitando. Não! Então eu queria música que fosse ruído, que gritasse. Né? Eu tinha muita coisa dentro de mim. E queria gritar, queria tirar isso de dentro de mim, que era... Não cabia, era desconfortável guardar tudo isso dentro de mim, não dava. Então, eu fui fazendo isso dentro da arte. E isso foi sendo a minha cura mesmo. Tinha horas que eu falava, gente, eu tô assim... Acho que eu tô ficando doida. Transbordando aqui, né? Eu acho que eu tô Não ficando cabe, maluca. não cabe aquela. Eu lembro que uma vez eu fazia terapia, eu falei assim, eu acho que eu tô ficando maluca. Ela, então, se você tá achando, você não tá. Não tá ficando. Aí eu, é. Ela é, porque, né, se você tá saindo da realidade, você não tem noção que você tá saindo. Se você tá achando que você tá saindo, porque você tá aqui ainda. Ah, então tá bom. Então vamos, ficar aqui. Então vamos... Mantém isso aí. E era meio que nesse lugar. E hoje é isso, né? Eu falo disso não no lugar pejorativo da maluquice que colocaram na maluquice, né? Mas no lugar de... eu sentia como se eu estivesse já à beira de um colapso que me fazia não pertencer a essa realidade. E não era, eu falava isso não com o intuito de eu não quero ser doida. Era com o intuito de como é que eu vou administrar isso, porque eu acho que isso aqui faz parte de mim e eu quero entender isso. E aí eu fui achando na música uma forma de ser doida da melhor maneira. Uma loucura racional, né? Você Da foi melhor meio maneira possível. administrando isso. Uma loucura estratégica. Porque eu falei, a gente precisa ter estratégia. Então, vamos embora dar vazão a essa maluquice aí agora com um plano, com objetivos, né? E aí fui caminhando por aí. Todas as vezes que eu achava que eu estava já à beira de um colapso, eu subia no palco e saía de lá com a alma lavada. Falei, então é isso. É sua missão também, né, musical ali, dentre tantas que você tem, fazendo todo sentido. E é interessante você falar sobre isso, né, que você era roqueira, né? E aí eu me lembro que Raul Seixas, baiano do rock, Pete, baiano do rock. Pete, também minha amiga. Né? E é super legal a gente falar sobre isso para tirar esse estereótipo também da música, né? E da música baiana, você que vem da Bahia. E é interessante assim que a Bahia é quase que... A Lued falou sobre isso, né? Que muitas vezes, falou com a gente aqui sobre isso, muitas vezes o que é feito na Bahia não consegue sair, né? Por exemplo, Magari Love, nunca tinha ouvido falar, Magari soube Love, recentemente, que é um cara super conhecido na Bahia, o Lazo Matumbi, que é Deus na Bahia, Também. muitas vezes não consegue furar essa bolha. E você é uma artista que está fazendo isso, a Lued Luna é uma artista que está fazendo isso, e você falando de outros gêneros musicais que também te atravessam. Você fez um show cantando os rocks de Gilberto Gil, né? Então é muito interessante você falar desse transitar aí, sem estereotipar a música que sai da Bahia, que também é sua, né? Eu acho que isso existe, né? Essa coisa de fazer outras coisas dentro da Bahia e poder fazer isso sem, né?
Mas eu acho também que esse tema é muito sensível, porque não é que eu não queira ter estereótipo de baiana. Por que é o estereótipo de baiana, né? Ah, porque todo mundo acha que baiano faz axé. Tudo bem, entendeu? Porque na Bahia tem axé. Que bom, né? Que bom que tem axé, sabe? Que bom que tem as cantoras de axé também, que tem Margarete, que tem Ivete, que tem Daniela, que tem outras cantoras que fazem isso aí. Isso não é sobre não ser colocada nesse lugar, porque parece às vezes que a gente falando isso... A gente não quer, né? A gente está um pouco... Querendo distanciar, né? E são essas cantoras que também fizeram você ser quem que você também é, fizeram né? de mim ser o que eu sou, entendeu? Então não é que eu não queira estar nesse lugar. Eu acho que é uma questão mais de não ser apenas isso, Se né? limitar, né? Porque uma coisa é você renegar a sua origem e falar, todo baiano... O povo acha que todo baiano é tambor. Gente, baiano é tambor sim. O que o baiano faz ali com samba reggae, no Pelourinho, o que o baiano faz... Isso aí é Bahia sim. Eu quero ser atrelada a isso. Eu não quero me distanciar disso. Isso é minha ancestralidade, entendeu? O axé tem muito de Bahia, a Bahia tem muito do axé e isso aí é nossa história. Não quero que me desassociem disso. Eu só não quero que eu esteja limitada a alguma coisa, né? A algum ritmo. Ah, só pode fazer, ou só faz isso, ou... Então pode me associar. A Bahia pode me associar ao tambor, tanto é que eu boto o rock, eu misturo com samba reggae, eu boto o axé junto, entendeu? Acho que o axé tem uma onda de comunicação com o público que é muito particular, que o baiana faz. Ah, porque é outra coisa. Mas o axé tinha isso também. Verdade. Né? Essa comunicação com o público, essa coisa de fazer o ritual. Isso aí tudo é Bahia, tá tudo dentro. Uma coisa não exclui a outra. Eu não quero que me tirem o selo, o estereótipo, que dizem que é o estereótipo, porque é conectado a essas coisas que foram tão fortes na Bahia, né? Essas coisas viraram ritmos nacionais, mundiais. O axé foi pro mundo, né? O samba reggae, Michael Jackson foi atrás do Olodum lá na Bahia. Então, Paul Simon foi atrás. Simon, sabe? Isso aí verdade. é nossa riqueza, é nosso patrimônio histórico. Então, às vezes eu sinto que a gente tem que ter só um pouco de cuidado para o estereótipo não virar uma coisa que a gente quer... Refutar, né? Sabe? Eu não quero apagar, não quero que me distanciem disso. Isso é minha história. Só não quer ser limitada, né? E Eu isso quero é poder muito fazer culpa... isso e muito mais. Também, né? Fazer isso também. E isso é muito culpa, ao longo dos anos, da própria indústria musical, querendo, de alguma forma, colocar aquilo que vende. Ah, isso daqui deu certo, então a gente fica nisso. E não somente, não ficar somente nisso, no que deu certo, mas também com quem deu certo. Então, por anos, Corpos Brancos faziam axé, faziam a música baiana e a gente não via mulheres pretas representando assim de uma forma tão no mainstream, eu digo, né? No mainstream, ali a gente cresceu ouvindo, né? Ali Ivete, depois chegou Cláudia Leite, Daniela, ali ainda a gente, né? Mas a gente vê Corpos Brancos ali mostrando a música de fato, o axé e a Bahia. E então tem uma culpa ali também da indústria musical disso, de limitar os artistas, mas também de colocar quem que vai tocar aquilo e quem que vai vender aquilo, não é, Larissa? Isso aí existe pra caramba, assim. Essa é a parte, né, que a gente vai tentando reparar, que a gente vai tentando ressignificar, né? Quando você fala Magari Lorde, Elazo Matumbi, esses artistas não tiveram a mesma oportunidade que muitos outros. E são deuses na Bahia, né? E são incríveis. Tem muita gente boa, Tem sempre muito, teve, sempre teve. Né? Márcia Short, Alô Bene, de outras cantoras que foram, que fizeram parte da construção da música baiana e que não tiveram o mesmo lugar, não tiveram a mesma oportunidade. O povo fala, mas aí por que também, né? Não, gente, né? Não vamos fazer vista grossa, a gente sabe muito bem que sim influencia, que é muito mais palatável, muito mais aceitável se é um corpo branco fazendo a música negra, isso aí tá posto, né? E quem não quer ver é porque realmente está escolhendo se abstendo disso aí, porque isso aí tá evidente, explícito, que né, o rock também foi assim. E nasceu com a gente, né? Nasceu com os pretos, Nasceu né? com os pretos e o povo foi tomando. Quando você fala em rock, né? Principalmente ali da gente, da nossa geração, pensa Beatles, Rolling Stones. Começou muito antes, Muddy Waters, Chuck Berry, né?
Exatamente, Sista Rosetta, Cista que estava Rosetta. fazendo Verdade, rock muito antes. bem lembrado. E aí caiu num lugar de, tipo, parece que quando a gente fala essas coisas, que é a palavra que não pode ser dita, a expressão que não pode ser falada em lugar nenhum, que é a apropriação cultural, fala baixo, ninguém pode falar sobre isso. Que é um tema assim, que assim, parece que a gente está execrando, está travando uma batalha, uma guerra contra todos os brancos. Gente, para. Não é sobre isso. Tanto é quando a gente fala que eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, quando a gente fala sobre privilégio, não está dizendo que você não sofreu porque que você é branco e não sofreu, que você não tem sofrimento na sua história, não. A gente está dizendo que a cor da pele não dificultou ainda mais. E racismo é sobre isso. O Emicida fala, né? Quem tem tudo menos cor, onde cor importa demais, né? A gente sabe que importa demais. Exatamente. Então não é uma guerra, mas é sobre reconhecer, né, os espaços e as dificuldades que a gente teve por conta disso, né? Por conta da nossa cor, por conta do nosso cabelo, por conta do nosso nariz. A gente sabe que existiram dificuldades. Então isso aí foi moldando também muito a música e como a música era vendida. Mas acho também isso, que o estereótipo é uma coisa negativa, né? Que a gente quer fugir do que é negativo. Né? Quando fala, todo baiano é preguiçoso. Pô, é um estereótipo Pesado. pesado. pesadíssimo. Baiano não é preguiçoso, baiano é correria pra caramba, entendeu? Isso é um estereótipo que eu não quero me enquadrar. Né? Então tem outros que são pesados, que a mulher não sabe dirigir, que a mulher não sei o quê, que o baiano, que o preto é... Isso é estereótipo, isso é racismo. Então tem que botar cada coisa no seu lugar. E acho sim que a Bahia teve sim muita dificuldade em colocar os seus artistas nos seus lugares, né? Nos lugares devidos de destaque, de visualização, né? de prestígio. E hoje a gente vai tentando romper um pouco com isso. E às vezes a gente cai nesse lugar. Poxa, aí veio um ritmo, colocou um monte de gente branca lá, fazendo nossas coisas. Aí quem não faz não é visto, não é lembrado. Tem muitas nuances aí, né, dentro dessa indústria e dentro da forma com que a música da Bahia foi exportada, assim. Mas eu tenho muito orgulho de ser baiana e acho que tem muita gente lá que deveria ter mais reconhecimento, obviamente. E a gente vai batalhando por isso também, porque é muito chato também ser sempre uma promessa, sabe? E ficar ouvindo o tempo todo de, você merecia mais. Você devia ter sido mais. Poxa, você acha que você ainda não tem um reconhecimento devido. Então bora fazer isso ter. Nossa, Né? é muito forte essa sua fala, né? Muito chato ser sempre uma promessa. E acontece muito com corpos negros, né? Direto. O tempo inteiro. A felicidade do branco é plena, né? A felicidade do preto é quase. Foi a frase de Ismalha. É isso. Ela está citando a frase que está na música Esmalha do Emicida, no álbum Amarelo, que ela faz uma participação junto com Dona Fernanda Montenegro. A gente grava o Pretoteca aqui dentro da Sala Digital, que é esse espaço da Band com o Google, dessa parceria. E aqui a gente tem o pessoal que levanta dados pra gente. Não deixei a Larissa olhar essa tela aqui agora há pouco, que a gente estava fazendo teste. A Larissa Alves viu. A Larissa Luz, a Larissa Alves tinha visto. Porque a gente sempre prepara gráficos aqui, né, para contar um pouquinho, mostrar como é que os nossos convidados são vistos ali no Google. E a gente preparou aqui telas, levantamos aqui, o nosso Zé Florentino levantou pra gente, as cidades que mais ouvem Larissa Luz, isso no último ano. São Paulo está em primeiro lugar. Menina pra São Paulo. Ó, tá vendo? Que babado. Não imaginava? Não, achei que era Salvador. Olha que legal. Salvador vem na sequência, que é a tua cidade, Rio de Janeiro em terceiro, Fortaleza na sequência e logo depois temos Manaus. Aqui o retrato do pessoal que mais anda ouvindo. São Paulo, que é a cidade que você mora, né, já há cerca de 7 anos, fica se dividindo ali entre Salvador e Rio também. Interessante. Mas tá aqui. Legal E São ver, Paulo né? gosta muito. Eu sinto que São Paulo gosta, sabia? Da Do nossa seu galera. trabalho. É. Não, é muito legal. E tem outra tela também, né, Temos Larissa? outra Vamos tela jogar também aqui? agora, a gente vai colocar. Interesse por Larissa Luz triplicou em 5 anos. Olha só, a gente começa a ver o gráfico aumentando de 2021 para 2025, principalmente esses dados são do Google Trends.
E olha só, é um belo de um crescimento Que legal. ali de Onde 21 para como que eu vejo 2025. isso? Como Segredo, que todo mundo... Aqui na tela Google. Isso Que aqui babado. é Zé Florentino. Arrasaram. Muito legal. Quando acabar aqui a nossa gravação, você pode perguntar para ele que talvez você consiga ter acesso a até mais coisas, né? Consegue, De sim. músicas mais que bom. ouvidas. É muito legal. Legal, gente. gostei. E vendo Isso é esse bacana. retrato aqui. E nesse tempo aqui que a gente vê, né, o interesse triplicando por você, você percebeu isso mesmo do público nas ruas, acompanhando o seu trabalho, a sua música, a sua arte no geral? Você também, como apresentadora, você foi notando isso? Eu achei mesmo, assim... Acho que tem um termômetro também que é relevante, a coisa das marcas, né? Quando as marcas começam também a procurar e tal, a gente fica... então, pode ser que as pessoas, eles estejam sabendo de alguma coisa que eu não... estatisticamente falando, né? Que eu não sei muito bem. E aí, acho que números, é isso, a gente fica nessa coisa, né? De tipo, gente, são números, né? Números é uma coisa que é muito importante, muitas vezes é bom saber. Eu gosto de saber de gráfico, de Ela ver. vai levar esses dados para mandar para as marcas, falar, olha, Olha eu que sou querida, interessante. olha que eu sou interessante. Mas eu acho que o maior termômetro, a coisa mais legal o gráfico mais legal de se perceber é o das pessoas tete a tete, sabe? É quando as pessoas param, falam, quanta gente fala com você. Tanto é que eu falo quando o pessoal fala na internet, eu vi você, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, fala comigo, que eu gosto. Porque é o meu gráfico pessoal, minha forma de fazer o gráfico e o termômetro humano, assim, né? De ver quantas pessoas conhecem, a pessoa vai lá, fala comigo, Vitor Tarado, assisti não sei quantas vezes, aí fala alguma coisa massa, isso aí vai dando também um norte de como o nosso trabalho está impactando nas pessoas diretamente, né? Você fala sobre números, não tem como a gente não lembrar das redes sociais agora, né? Porque a gente sabe que número de seguidor não quer dizer muita coisa, mas a gente vê que o alcance ali nas redes sociais realmente é muito relevante, muito alto, principalmente para quem é artista. Você já se pegou em algum momento querendo assim, não querendo fazer alguma coisa e fazendo só por causa de números, né? De redes sociais para alavancar de alguma forma, gerar engajamento? Porque a gente vê muitos artistas realmente, às vezes, tentando se enquadrar naquilo que não faz sentido para ele. E acaba querendo fazer algo que não está parecido com o que é aquela pessoa, não faz sentido para ela. Você já se pegou nesse entrave assim, de pensamentos? Pô, faço, não faço? Tenho que fazer, não tenho que fazer? Eu sou péssima para fazer o que eu não... Eu falo, gente, ser atriz é uma coisa, mas você fingir que é uma coisa é outra coisa completamente diferente. Que às vezes eu faço uma brincadeira, ela é atriz. Eu falo, calma aí, que ser atriz é um babado. Agora, fingir, eu não sei não, tá? Ser falsa não, tá? Não confunda os babados. Mas é isso, eu acho que na internet, a internet virou uma realidade quase que obrigatória, né, no nosso meio, assim, porque virou um portfólio, virou uma extensão ali do nosso trabalho. Então, eu, no começo, estava meio assim, gente, não... Eu tinha uma maior dificuldade de falar com a câmera do celular, sempre tive. Hoje em dia tem um pouco menos, mas sempre tive, assim, de falar, oi, gente, tô aqui bebendo água aqui, agora vou começar o programa. Gente, eu lembro que eu tinha que fazer umas coisas, eu olhava pro lado, via que não tinha ninguém, aí eu ficava assim, parecendo... Não, na rua, menina, que eu tinha que fazer as coisas, grava uns stories, grava uns stories. Aí eu assim, com vergonha, fazendo assim, me escondendo nas cadeiras do teatro, assim. E eu ficava com muita vergonha, falava, a gente achou muito engraçada falando isso aqui no meio da rua. E aí, porque tem gente que faz isso com muita naturalidade. A blogueiragem, né? A coisa de, mostra as coisas e vai. Isso é de cada um. Mas tem várias formas de fazer isso na internet e de você achar a sua forma de fazer, assim. Você pode criar caminhos. Falei, vou tentar achar caminho. E aí fui pesquisando, fui buscando. Eu sempre gostei de criar também, de gravar. E ali também é uma ferramenta boa, porque te possibilita, assim, tá lá uma folha em branco. É um leque dentro do seu trabalho, né? De tantas coisas que você já faz. Exatamente. Tem uma coisa de, o que o povo gosta, engajamento, não sei o quê, né? De análises e formas para você se encaixar ali, que pode dar certo. Tem. Mas também tem uma folha em branco que você pode experimentar N coisas. Tá livre. Pode dar certo, pode não dar, pode engajar, pode flopar. Mas tá lá, tá livre. E isso eu gostava, achava legal.
Aí comecei a fazer uns videopoemas. Aí uma galera curtiu, começou a compartilhar. Eu fiz, e o povo gostou. Vou fazer outro. Tem que achar um caminho que você se seja identifique, Faz você, né? sentido, é. Mas é um lugar ali, tá disponível. Tem marcas vendo, tem possibilidade de você monetizar. É mais uma forma de você angariar fundos, né? Fazer a coisa virar rentável. Mas é como a arte, como qualquer vertente da arte. Se for de mentira, eu acho que pode ser, inclusive, agressivo para quem está fazendo, porque você vai ter que manter aquilo ali, entendeu? E não é fácil você manter um personagem de mentira, nem na música, nem no... Entendeu? Acho que uma coisa é você criar um personagem para um espetáculo, que é uma outra pessoa mesmo, uma novela, um filme. Mas todo o resto que envolve o seu eu particular e pessoal, precisa ter a sua verdade, né? Senão vai ser ruim até para quem está fazendo. Falava, Deus me livre, vou ficar desconfortável. Vou ter que manter isso. Se o povo gostar, vou ter que manter isso aí pro resto da vida. Não vou aguentar. Então, vou fazer alguma coisa que seja eu, porque eu posso sustentar. Mas isso nunca te fechou portas de você não tentar se adequar ao que todo mundo está fazendo, sabe? Você enxerga dessa forma também? Talvez isso já tenha passado pela minha cabeça, porque eu acho que esse é um drama que a maioria dos artistas, se não passou, né? Vai passar. Vai passar, ou pode ter passado, sabe? Ou passou e não compartilhou, mas acho que isso pela cabeça da maioria dos artistas deve ter passado. Tipo, eu vou ter que fazer isso agora, e vou ter que fazer não sei o quê, e vou ter que bloguear, e vou ter que nananã. Nossa, não tenho nem a menor condição. Tem coisas que a gente até faz um pouco, tipo, vou ter que ir para um evento fazer uma social, sabe? Essa coisa de vou ter que ser vista, vou ter que conversar, vou ter que me apresentar para as pessoas. Tem gente que não suporta isso. Eu sempre me achei meio desastrada com isso. Isso eu fui aprendendo um pouco melhor. Falei, não, vai legal ir no evento, conhecer gente, ver quem que está fazendo, ver quem... Dá para ser natural. Então eu fiz a mesma coisa com a internet. Fiz, como que eu posso navegar aqui, mesmo passando pela minha cabeça, meu Deus, eu vou... Até chegar nesse ponto, obviamente pode Muita terapia, né? e vai passando pela cabeça, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Não sei. E aí, mas aí você vai negociando com você, assim, não, ou você faz uma coisa e fala, isso aqui não teve muito a ver comigo, não. Tira. E vai negociando com você para não se agredir, sabe? Para não se machucar, tendo que corresponder a um tempo. Eu vejo vários artistas também navegando nas ondas da contemporaneidade de uma forma muito natural. O próprio Gil. Verdade. Né? Gil, eu vi ele esses dias fazendo um negócio com DJ, assim, com CDJ, sei lá, com um equipamento assim, muito fofinho, gente, muito fofinho. Aí ele vai navegando no limite dele, no limite da verdade dele, no limite, sabe? Geracional até, né? Bom, Larissa, a gente já está quase se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, mas entre ser atriz, cantora, apresentadora, também estar ali nas redes sociais, como é que está o espaço para a sua carreira de cantora, né? Você teve o Trovão indicado ao Grammy Latino, super premiado. Queria que você falasse um pouco o que vem pelos caminhos aí com a sua carreira de cantora. Eu tô querendo agora dar uma parada, uma focada para produzir, né? Fazer disco e tal. E aí vou mergulhar nisso nos próximos momentos, né? No intervalo aí da temporada. Eu vou mergulhar para fazer isso, né? Verão, carnaval, eu sempre faço coisas em Salvador, faço coisas na Bahia. Tô com esse show, né? Cantando os Rocks de Gil, que é um show que agora eu também vou dar uma circulada, vou dar uma aprofundada mais nele, porque eu parei um pouco para poder viver Torturado. E faço um show também em voz e violão, que é Canta e Conta a Solidão, que sou eu falando sobre casos e causos, né, da nossa solitude, da nossa relação com a gente, relacionamentos e tal. É um show que eu faço em teatro, um pouco de texto, um pouco da atriz, um pouco da cantora. Mas estou nesse momento planejando esses próximos passos da cantora, mas com certeza nos próximos momentos vai vir coisa por aí. Que maravilha. E aí você vem contar aqui pra gente no Venho. Biblioteca, por favor. Com certeza. Ai, a gente amou, a gente nem sentiu Mas o tempo passar, né? A gente não vai deixar ela embora sem Muito já obrigada. cantou uma vez. Cantou Elza, mas agora precisa cantar uma música sua. Não Larissa pode ir Luz. embora sem cantar uma Uma música minha? sua. Então acho que eu vou cantar uma que eu fiz, que eu vou lançar agora na internet, vou lançar agora no Spotify, que eu lancei na internet. Falando dessa linguagem de criadora de conteúdo, foi uma capela que eu fiz na época
da pandemia e foi indo e virou uma música de internet, eu nunca lancei. E agora fiz uma arranjo e ela vai virar realmente uma música. Que lindo. Então, daqui a uns 10 dias vai estar aí na internet, no Spotify, nas Então, em primeira mão plataformas. pra gente aqui. E aí, Gente, arrasou. vai ser o anúncio oficial desse lançamento. Que a minha companhia me baixe em dias frios. Que a energia de quem fecha comigo me alcance. Que eu não me submeta por medo ou por pressão. De um mundo que não sabe lidar com a solidão. Que todo vazio em mim se ocupe de essência. As plantas, a casa, parceiras de experiência. Uma dança bem livre no meio da sala. Um som do bom vinho. É bem possível ser feliz sozinho. Que ela não devore, não me bagunce, não me apavore mais. Sei do que me aflige e me atinge, mas também sei que sou capaz de me dar bem comigo. E se for preciso estarei plena no meu lugar. E essa solidão que dói vai curar. Ai, que coisa linda. Emocionante, arrepiante. A pisciana que mora em mim está chorosa. Larissa Luz, obrigada demais por essa troca, por essa conversa, por estar aqui com a gente, de peito aberto, conversando um pouquinho sobre tudo. Fui muito feliz aqui Obrigada, hoje. vocês me deixaram muito à vontade, babado. Ai, Que eu vou obrigada. falando coisas que eu não falo. Assim que a gente gosta. O poder das mulheres pretas juntas, Poder das né? mulheres pretas. Já chega em casa, é isso, é isso. Ai, que delícia. Gente, A gente amor. agradece muito. Obrigada, viu? de demais. verdade. Vida longa, Larissa Luz. Prazer Muita, ter Vida você longa, aqui. Pretoteca e a vocês também. Amém, que Ah, assim obrigada, seja. obrigada, minha querida. parça de sempre, Larissa Alves, sem confusões agora. E a você que acompanha a gente aqui no Pretoteca, olha, sempre um prazer muito especial estar aqui com vocês num programa que a gente ama tanto. Obrigada pela companhia. Até a próxima, né, Lari? Não, tem uns créditos Claro, aqui no final. sempre. Créditos aqui no final, senão a gente vai tomar bronca, Senão esse hein? programa não existe. Exatamente. Glauco Genovese, operador de switcher. Zé Florentino também, que faz essas artes incríveis que Larissa Luz já vai levar ali para colocar nas redes sociais dela. Taya Nicati, nossa produtora, também Beatriz Alencar, ela que também faz a edição desse programa. E para quem acompanha no Spotify, sabe que tem aquela sonorização linda de sempre, que é do Zé Antônio de Araújo, ele que é o nosso sonoplasta. Então, agradecimentos especiais a toda essa equipe do Pretoteca que ajuda a colocar esse projeto de pé e deixar ele tão lindo para você isso. ouvir e acompanhar sempre. A gente ama o Pretoteca e ama vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.